Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, convido você a pegar a palavra de Deus para nós refletirmos um pouquinho. Hoje é 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. Você entender bem a leitura que nós refletimos, que nós ouvimos na segunda-feira, iniciou no 1 Coríntios 11, do 17 ao 26, depois ele pegou só o 33, né, para fechar. E para você entender bem lá, porque Paulo fala tão sério e tão bravo com nossos irmãos, e ele fala com razão. E para você entender bem esse trecho, eu convido você a pegar não só a leitura da segunda-feira, esse que eu falei, mas pega também o 1 Coríntios do 11, 23 em diante ali, até o 34. Você vai riscar com a caneta, vai riscando, vai riscando, pode ser com uma canetinha dessa ou com uma dessa assim, às vezes para diferenciar um versículo do qual eu refleti, e depois eu risco um outro para separar um do outro de uma reflexão que está ligada, mas uma é de um jeito e a outra de outro. E isso vai fazer a gente crescer espiritualmente, entendeu? Entendeu, meu irmão? Porque Deus ele vai falando com a gente pela palavra. E isso nos enriquece, nos leva para frente, aumenta a nossa fé, porque nós vamos ver, Deus vai nos estruturando com as mensagens que Ele vai nos dando. E essas palavras que Ele fala aqui, elas são ricas. E nós sabemos que nós temos essa riqueza dentro da nossa igreja. E às vezes, irmão, como Paulo puxou a orelha dos nossos irmãos lá no passado, eles estavam comendo sem distinguir o corpo do Senhor. Comendo por comer, para encher a barriga ou para se embebedar com o vinho. E o Paulo vem falar que isso era até para ele separar as pessoas. Né? Falou forte lá. E impor autoridade. Aqui nós vamos ver que Paulo ele fala muito forte. Esse pedaço que Paulo fala aqui, eu gosto de falar às vezes quando eu vou falar para os meus catequizandos, e eu para uma pessoa que precisa de uma instrução, eu pego aqui. Esse trecho, é muito rico, riquíssimo. Então, aqui você pode pegar do 23, vai falar aquelas mesmas coisas que nós vamos ver na missa, né? Que o sacerdote vai falando ali na missa, para a consagração da Eucaristia, né? E aí, mais embaixo, ele pega a parte que eu quero para nós refletirmos junto. Aqui diz assim, ó: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Isso é algo para a gente refletir bem. Como podemos se alimentar da Eucaristia de qualquer jeito? Aqui ele não passou a mão na cabeça, não. Ele deu essa instrução que pode ser falada pelo sacerdote durante a missa, para as pessoas a lembrar desse momento que é muito grande. Ali no altar, depois que nós apresentamos nossas ofertas no altar, ele é consagrado, ali o Senhor morre, ressuscita e se torna pão eucarístico. Ali ele se torna o sangue dele ali para nós bebermos. Isso é
muito importante, é uma riqueza. O Pai, Deus deixou para nós uma igreja riquíssima, com todos os sacramentos. E isso nos engrandece, nos faz saber que Deus ele prepara para os seus filhos, algo que muitos não reconhecem isso. Olha, irmão, aqui mostra para a gente assim, que Jesus fez, ele é a cabeça da nossa igreja, ele montou, ele deixou para Pedro: tu, Pedro, edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela. Às vezes nós vamos ver agora algumas coisas que nos entristecem, às vezes falando, às vezes da nossa igreja. A igreja é riquíssima. Sabemos que os homens, eles pecam com facilidade, seja qualquer um que está no comando, que está ali como dentro da igreja. Qualquer um peca. Todos nós pecamos, e aí tem alguns que pisam um pouquinho mais na bola. Então, mas fique firme. Olha para você ver a riqueza que nós temos. O corpo do Senhor, ele é dado para nós. Não é representado. Nós não é símbolo, não é simbologia. Não é um símbolo, vamos representar ali. Não. É o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, que nós vamos se alimentar dele. Deus deixou para você, deixou para a nossa igreja. Hora da missa, irmão. A nossa missa é a parte central. Não tem mais nada maior que a nossa missa. É a missa, depois saímos para fazer as outras coisas, trabalhar nos setores, trabalhar nos ministérios, cada um no seu. Agora, mais parte ali da missa, da Santa Missa. Se alimentamos da Eucaristia, estamos prontos para sairmos em missão, para trabalhar, ou para nos fortalecermos para a semana, para nós educarmos nossa família, e trabalharmos e caprichar na santidade. Fortalece nós, onde o maligno não tem poder de nos destruir, se nós estivermos dentro do padrão que Jesus nos pede. Por isso, então, se alimentamos da palavra. Por isso, temos que confessar. A nossa igreja, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por ano. A igreja pede. Mas a Nossa Senhora vem falar para a gente, nas aparições dela aí, pelo menos uma vez por mês. Temos que arrumar um jeitinho e sair de um canto ou do outro e fazer uma confissão. Porque pecamos com muita facilidade. E aqui veio falar sério para a gente, irmão. Eu não quero que fique muito longo esse vídeo, mas aqui diz assim, ó, olha para você ver a riqueza. Ali fala tudo que na missa o padre vai falando, mas aqui no versículo 7, no 27, diz assim, ó, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ouviu essa? É muito importante, é muito sério. Temos que preparar bem. Não podemos entrar na fila da comunhão de qualquer jeito. Temos que entrar na hora que entramos na missa, entramos na igreja, entra, já fica em silêncio, já vai se preparando e pede perdão ali e vai se preparando bem e vai rezando ali, fica em oração e daqui a pouco vai termos mais momentos para você se preparar e fique atento no que está acontecendo na Santa Sé, não? Algo que oferecemos as nossas ofertas no altar, para o sacrifício, ali faz a transubstanciação, na hora que o sacerdote põe as mãos, e ele vai repetir isso que nós vamos ver aqui nesse versículo, no 23 em diante ali. E aí lá embaixo, é isso que Paulo falou,
que nós estávamos comentando aqui na missa de segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, que no 1 Coríntios 11, do 17 até o 26, né? Para completarmos aquilo lá. Eles estavam comendo e bebendo do corpo, fazendo a Santa Ceia de qualquer jeito, e se alimentando de qualquer um, estava chegando e participando sem estar dignamente preparado. Aí Paulo vem falar, olha, você está brincando com coisa séria. Por isso nós damos catequese, nós preparamos nossos catequizandos, e eles vão saber disso aqui rigorosamente, para eles poderem se alimentar da primeira Eucaristia, para eles fazerem a primeira Eucaristia. Eles vão passar por antes da primeira Eucaristia, eles vão confessar, mesmo criança, e então vão se alimentar da primeira Eucaristia. Vai fazer o rito ali, que costuma a igreja fazer, e eles se alimentam da coisa. Eles têm que saber desse ponto que eu fazia, e eles entenderem bem esse trecho, para que eles nunca passassem perto do Santíssimo sem fazer uma referência, sem se curvar para o Santíssimo no sacrário. Para eles saber que ali tem o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. E ele é alimento, o Senhor deixou como alimento para o homem. Olha a riqueza, irmão. Por isso devemos de se preparar bem para se alimentar da Eucaristia, do pão se tornada carne, corpo e alma e divindade de Cristo, que vai entrar pela minha boca, para a nossa boca e nos alimentar. Vamos sair para a rua repleto da graça divina. Isso é muito importante, isso é riquíssimo. Não podemos sair da Santa Missa e ir direto para um boteco ou direto fazer festa e bagunçar. Meu irmão, se alimentamos do corpo de Cristo. Antes de você vir para a missa, pelo menos 1 hora de jejum. A igreja pede. 1 hora, no mínimo, sem alimento, para depois, então, se alimentar da Eucaristia. Aqui diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpável do corpo e do sangue de Jesus, do corpo do Senhor. Não. É muito sério, não podemos bobear. Pensamos aí que nós estamos, às vezes, se enriquecendo, indo à fila da comunhão, mas se não estiver preparado, é melhor ficar quietinho, num cantinho lá, e esperar, fazer uma confissão primeiro, e depois voltar para a igreja. A igreja, o Senhor deixou para nós. Nós podemos confessar nossos pecados para o sacerdote, e Ele, em nome do Senhor, Ele nos absolve, e podemos então voltar, regressar, para a fila da comunhão. Isso é muito importante. No 28 diz assim, ó, que cada um se examine a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, devemos de fazer olhar por dentro da gente, ver como é que nós estamos, para não se tornar algo tão perigoso como Paulo falou. Às vezes, perdemos a presença de Deus fazendo algo que pensamos que está fazendo certo. Muito importante, irmão. Olha agora, o 29 é muito importante também. Eu faço favor de prestar bem atenção nisso que eu vou ler agora, irmão. E lá você risca, reflete bem. Olha aqui, diz assim, ó. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Meu Deus, muito sério isso. É muito importante. A nossa igreja é muito rica e ela nos dá essa graça de ser alimentado do próprio Deus, o alimento, corpo e alma e divindade de Cristo. Entra dentro de mim
e fica, por alguns segundos ele sai do pão e vai ficar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu ser. Ele vai me direcionar. Ele vai me conduzir. Alguns santos vêm dizer que assim que se alimentamos da Eucaristia, muitos anjos ficam em nossa volta, louvando e agradecendo a Deus, que acabou de alimentar um ser humano, que está dentro do irmão. Irmão, isso é muito grande, é muita riqueza. E às vezes a gente veja pessoas que estão esperando acabar a missa lá fora, para vir num grupo que vai ouvir a palavra, vai ouvir uma pregação. Troca uma pregação de alguém lá pela Santa Missa. Irmão, a missa é acima de tudo. Começa ali na missa. Depois nós vamos fazer outras coisas. Se quiser ir em um grupo, em qualquer coisa que tem que fazer. Mas primeiro é a missa. Meu irmão, isso é algo para a gente refletir. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aqui diz assim, ó, esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e muitos fracos e muitos mortos. Escutou? Reflete, risca esses trechos e passa para o seu filho, passa para sua esposa. A esposa passa para o seu esposo, passa para aqueles que você conhece, naquele em tua volta, no seu WhatsApp. Evangeliza. Mostra para as pessoas esse versículo, seleciona eles, do 27 até o 30. Olha o 31. Diz assim, ó, se examinarmos, nós examinarmos a nós mesmos, não seremos castigados. Se o Senhor nos castiga, não é para nos castigarmos com o mundo. Não. É muito importante. Ó, se nós examinarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas, sendo julgado pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos castigados com o mundo. Então, pode ver que vai vir alguma coisa para a gente, porque o Senhor não quer que perde ninguém dos seus filhos. Então, por isso, então, devemos de fazer bem feito, devemos de se preparar, devemos estar bem. Aí sim, voltamos enriquecidos para casa, não voltamos mais sozinhos. O Senhor está dentro de nós. Isso vai fortalecer nossa fé. O Senhor vai nos moldar, vai nos modelar. Aos poucos, vamos caminhando para a santidade. É nesse momento de entrega, momento da Santa Missa, que nos faz embebedarmos da graça de Deus e enriquecermos dela. E aí, sendo agraciado por Senhor dessa forma, podermos educarmos a nossa família ou caminharmos na santidade. Pode, às vezes, pensar assim, algumas pessoas, mas tem muitos aí que não se alimentam e é santo. Não estou falando contra. Estou falando que nossa igreja nos deu essa riqueza. Se nos deu essa riqueza, como também deu o rosário para a gente rezar. Deu também as confissões. Deu também os sacramentos, do batismo, da crisma, da primeira Eucaristia, e aí vai por diante. Nossa igreja nos ajuda muito. É só
Só nós trabalharmos certinho e beber dessa fonte. Deus é fonte inesgotável. Deus ama muito você. Por isso que Ele preparou tudo isso. Deus ama você, meu irmão. Ama muito. Que chega a se transformar em pão. Esse faz pasto para o homem. Se transforma num alimento. E nós precisamos desse alimento espiritual. Deus é rico. Deus é poderoso. Deus pensa tudo. Prepara tudo para os seus filhos. Irmão, pensa nisso. Deus ama você. Você é precioso para Ele. Fique com Deus. Deus abençoe você. Paz e bem.